vez. Então leva tuas mãos ao céu. Oh, aleluia, Jesus. E abra tua boca abençoada por Deus. E diz assim, ó: Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressuscitou e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chega a porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha a palavra de Deus em Mateus. Louvado seja Deus. Hoje eu quero ser rápido. Louvado seja Deus. Estou um pouco cansado, mas eu tenho certeza que grande será o poder e a graça do Senhor dentro das nossas vidas, porque Ele nos ensina que no pouco, sendo fiel no muito, Ele nos colocará. Mateus 11. Louvado seja Deus. Mateus 11. Todos acharam? O verso 22. Todos acharam? Mateus 11, 22. A palavra de Deus diz assim: por isso eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiró
Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, será levado até os céus, serás derrubada até o inferno. Se em Sodoma tivesse sido feito os milagres que em ti se operaram, ela teria permanecido até hoje. Eu, porém, vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para ti. Agora no verso 27, no verso 26: sim, ó Pai, pois assim foi a tua vontade. Todas as coisas me foram por meio do Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. E a palavra mais conhecida de toda a igreja no universo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei-vos de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Louvado seja Deus. Pode sentar, glorificando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu olho e Deus me deu essa revelação, louvado seja o nome do Senhor, eu perguntei a Deus muitas questões. Às vezes você começa a ler a Bíblia, louvado seja Deus, e você começa a analisar as profecias, a qual o poderoso Deus de Israel, através do Espírito Santo, nos dá, e vem sobre a nossa cabeça o jugo, louvado seja Deus, a qual nós vivemos nesse mundo. Enquanto estivermos nele, estamos sujeitos, louvado seja Deus, a tropeçar e a cair. E nós estamos diante de um mundo, louvado seja o nome do Senhor, onde tudo se apresenta, as mesas, os pratos, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós olhamos dentro da palavra de Deus, João 10:10, ele diz que o inimigo das nossas almas, ele veio matar, roubar, mas que o Senhor Jesus veio dar vida e vida em abundância. E eu olho e eu sempre pergunto ao Senhor, louvado seja Deus, porque nós olhamos e analisamos a situação do mundo, olhamos e analisamos a situação de um e de outro, a nossa própria situação. Então, quando nós vamos orar e colocamos os joelhos no chão, nós falamos com Deus. É através da oração que o Senhor abriu, louvado seja Deus, o leco, se abriu o véu, para que possamos falar diretamente com o Pai. E o Senhor, ele nos ensina que aquele que busca, encontra, o que pede, recebe. E nós temos a oportunidade de buscar a Deus, de falar com Ele. Às vezes nós falamos e nós esperamos a resposta, e a resposta vem quando abrimos a Bíblia Sagrada. Aleluia. Quando abrimos ela e começamos a buscar, entender o que o Pai está falando, Ele começa a falar conosco. Nós oramos e Ele nos ensina, como ensinou a Jeremias,
na época de um sofrimento, um cativo grande de fome na terra, ele disse bem claro para Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe, porque nós não sabemos o amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Eu não sei se amanhã vai ser dia de lamentação para a minha vida, para a minha família, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Eu me levantei num belo domingo, dormindo, um sono gostoso, precioso, quando o celular toca, era a minha irmã dizendo: ó, a tua mãe, a nossa mãe, está, bem dizer, morta, está sendo levada para um hospital, vai para lá. Tinha dormido sorrindo, alegre, pensando que no outro dia de domingo ia ser aquele, macarrãozinho com maionese e frango assado. Acabei em lamentação num hospital às 8 horas da manhã, ouvindo o médico dizer: eu tentei fazer de tudo. Nós tentamos, fazer de tudo, mas chegou um ponto que é um ponto final. É um ponto X diante da minha, da tua vida, da nossa vida. Então eu olhando dentro desta palavra aqui, que Deus traz o passado de Sodoma e Gomorra, Deus traz o presente, que Jesus estava diante dos seus milagres, prodígios e maravilhas, diante da cidade de Cafarnaum, que foi uma cidade onde ele passou a morar. Quando ele saiu de Belém, ele passou a morar em Cafarnaum, e ali começou a acontecer milagres, maravilhas e prodígios. Eu olhando e eu lendo a palavra que nós acabamos de ler, ele diz: ei, cuidado, pensa muito você, que contemplou e viu as maravilhas que eu fiz, porque vai ter mais vigor no dia de juízo com a cidade de Cafarnaum, aonde Jesus morou, do que com Sodoma e Gomorra. Senhor, glória a Deus. E eu meditando e falando com Deus, eu falei: mas a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída pelo Pai por causa da prostituição, das lesívias que havia lá dentro, da vaidade, que corrompia e corrompeu todos os corações daquele povo. Cidade que não era para ter saído ninguém lá de dentro, mas por intervenção do patriarca Abraão, ainda conseguiu sair o seu sobrinho Ló, suas 2 filhas e a sua mulher, que ficou pelo meio do caminho, que olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. Mas a cidade foi toda destruída. E eu falando com Deus: mas Abraão, o patriarca Abraão, ainda tentou interceder para não destruir. Mas Deus foi rude com Abraão, falou: Abraão, eu conheço Abraão, cada um daqueles que moram em Sodoma e Gomorra. Como Deus, Ele nos ensina no Salmo 139, Ele nos sonda, Ele nos esquadria, Ele sabe o pensamento de cada um de vocês que aqui estão. Ele sabe os meus pensamentos. Antes de eu abrir a minha boca, Ele já sabe o que eu vou falar. Ele sabe se amanhã, como já foi dito, se eu vou estar lamentando, chorando, ou eu vou estar rindo. Ele sabe como que vai ser os meus últimos dias da minha vida. Se vai ser em cima de uma cama lamentando, ou se Ele vai tirar o meu corpo num instante, pregando em cima de um altar como esse, cair. Cadê o pastor Joel? Morreu. Será que estava em pecado e maldição? Porque para morrer em cima do altar? Tá não, querido. Feliz é aquele que morre pregando e louvando o nome do Senhor. Em pecado estaria se tivesse com ira, agredindo, batendo, desfamando alguém. Aí, filho, chegou na hora que a vigilância foi pro brejo. E aí?
Então eu falando com Deus, eu perguntando a respeito de todas estas palavras do Velho Testamento para o Novo Testamento, a diferença daqueles que tinham a edificação pelo poder da palavra e do Espírito Santo de Deus. Eu perguntei se Jesus estivesse aqui na terra hoje, fazendo maravilhas, curando o cego, mostrando prodígios e maravilhas, será que seria diferente esta palavra de Mateus 11, 28? Será que a transformação do povo de abandonar o mundo e vir para Jesus seria diferente? Será se tivesse um João Batista pregando a verdade, sendo mais rígido com as palavras, seria diferente? Será se tivesse um Pedro, onde ele passava, não precisava pedir para ele: põe as mãos na minha cabeça e repreende o mal, a enfermidade, só a sombra dele curava, seria diferente? Não. Deus falou: não seria. Eu poderia mostrar prodígios e maravilhas para alguém aqui na terra, sair em todos os hospitais profetizando e curando todas as enfermidades do câncer. Não seria diferente. Eles iriam receber a cura, mas a transformação da alma e de espírito não seria para todos. Porque prodígios e maravilhas o Senhor fez no deserto. O Senhor fez eu olhar e ver que o homem comia e dormia e bebia de água fresca. O Senhor dava maná do céu e o povo reclamava. O Senhor dava do melhor para eles. E ainda tinha a promessa: vai, porque eu estou dando para vocês. O Senhor fez me mostrar toda aquela nação no deserto reclamando e Ele dando do pão, água e do melhor. E quando queria fazer um churrasco, o Senhor ia lá e enviava as cardonizes: come, pode comer à vontade, até sair pelo nariz. Está com vontade de comer carne? Come. Deus mandava. Mas houve transformação? Não. Eles olhavam e viam a presença de Deus, uma chama de fogo protegendo e guardando eles do frio, durante a madrugada, à noite, e durante o sol escaldante estava a nuvem lá protegendo eles, para que não morresse no sol escaldante. Pensa que eles glorificavam e exaltavam o nome do Senhor? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Não. Eles lembravam lá atrás do Egito, a comida do Egito. Que terra boa eram as terras de Gósen lá no Egito, era a terra que plantava e dava. Por que será que nos tiraram de lá para morrer num deserto? Eles não olhavam para Deus e diziam: Senhor, nós te louvamos e agradecemos por aqui estar e não ser mais escravo. Não. Isso é do ser humano? É. Aí Deus vem com esta palavra dizendo: no dia do juízo vai ter diferença. Vai ter diferença, igreja. Feliz é aquele que nasceu no meio do mato e morreu no meio do mato sem ter conhecimento. Mas também a palavra de Deus diz que aqueles que não têm conhecimento pagarão pela falta de conhecimento. Mas ai daquele que adquire conhecimento e não pratica. Ai daquele que busca, mas sabendo não coloca em prática. Ele é semelhante ao homem que constrói a sua casa na areia. Foi falado aqui a respeito do vento. O vento só pensa em soprar, a casa já está toda em ruína, toda destruída. Mas aquele que ouve as palavras de Deus e as pratica, ele é semelhante ao homem que constrói a sua casa na rocha. É firme. Aleluia.
Ele nos ensina que pode encarar qualquer tipo de vento. Vai até chacoalhar, como Deus usou a boca do presbítero aqui, como um bambu, encostar no chão. Mas vai permanecer. Eu olho e vejo a palavra de Deus vindo, sendo revelada ao pequeno, não ao grande. Quem é esse pequeno, igreja? É Jesus, a quem o próprio Pai, a palavra diz, o Pai concedeu e deu a ele as revelações, e ele vai dar a quem ele quer, da forma que ele quer. Então ele está dizendo na palavra dele, através de Mateus, eu dou a quem eu quero, da forma que eu quero, porque foi o meu Pai que me deu toda esta autonomia. Louvado seja Deus. E eu olho dentro da palavra de Deus, dentro dessa revelação, a qual ele mostra liberdade, porque quando se fala em juiz, está dizendo que tem alguém que vai ser julgado. Se tem um juiz de Cantalavacé, vai ter sentença. E quando nós sabemos, ei, saiu o processo, vai ter uma sentença. Ei, como que vai ser? Será que o advogado vai ganhar essa? E aí, quem tem causa aqui? Todo mundo põe uma causa na mão do juiz, põe ou não põe? Aquele que não colocou, sempre quando alguém faz uma coisa, eu vou te pôr na cadeia. É assim? Mas para poder colocar na cadeia, precisa ter uma sentença, tem que ser sentenciado aquilo. O que você fez, aonde você errou, o que você praticou. E todo o erro, ele tem uma consequência. Como todo acerto tem uma consequência, todo erro tem uma consequência. E o que mais o inimigo tem, o jugo da parte de Satanás, é te colocar diante de uma sentença, diante de um jugo. O mundo anda diante de um jugo. As nossas mentes psicológicas, nós andamos e acordamos e levantamos diante de um jugo. Eu tenho que ir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso aqui certinho. Se eu não fizer, o meu encarregado vai olhar, não vai gostar, e eu vou levar um chute no... Você já vai trabalhar num jugo. Se eu chegar atrasado, meu Deus do céu. E se eu errar, então... Você vai trabalhar debaixo do jugo. Você chega em determinado lugar. Se você passar o farol vermelho, você vai receber uma multa. 7 pontos na carta e mais de R$300 no bolso. E ainda vai ser multiplicada, você vai perder o direito de dirigir. O jugo está aí. A cada 2 anos, 1 ano e meio, agora tem que fazer exame de sangue. Se beber uma cachaça, usar uma droga, cocaína ou maconha, perdeu a carta. Porque aquele que tiver qualquer tipo de contaminação no sangue, já era. Então um monte de gente aí perdeu uma carta. Não são poucos, são muitos. E eles não têm dó de tirar cabelinho não, irmão. Se procurar na testa, não achar, vai na perna, vai no peito, vai aonde tiver cabelo. Eles enchem um prato desse tamanho. Quem já fez aqui? Cadê? Ninguém fez esse exame ainda? Não fez? Quem está tirando carta aí? Tem que fazer. Se tiver qualquer tipo no sangue, já era. Então é tipo de sentença, irmãos, que aonde você vai, você tem que estar vigilante. Como eu disse, não pode nem fazer xixi nos postes mais, que agora vai em cana também. Aqueles irmãos que gostam de fazer xixi em poste, a câmera filmando. Mas deu vontade de fazer xixi, tem que correr, né, irmão Joel? Ele não segura mais, ou mija na roupa ou procura algum lugar para urinar. E aí? A sentença vem. O jugo vem. Casou, fica 1 mês sem pagar aluguel, você vê. Quem tem criança pequena aí? Mas
vai trabalhar não, não tem carteira registrada não, fica um mês, separa, deixa a sentença chegar até ninguém, entendeu? Juiz, deixa o juiz assinar lá. Vai lá atrás do irmão João, não pagou. Aí, vai, irmão. Vai cair a sentença nas mãos do juiz? Vai. Mas o juiz não quebra, não dá aquela moladinha. E eu pergunto, e quem está preso sem condição de pagar? Trabalha, irmãos, quem que paga? O governo que paga? Quem que paga? Tem juiz que está invertendo negócio aí, estão fazendo um negócio diferente. Se o camarada estiver preso e ele não tiver condição, é o governo que paga para a mãe e para as crianças. Agora é assim que funciona. E recebe uma grana boa, não é ruim não. Aquele que está lá preso, saiu a sentença, ele não pode pagar, ele é criminoso, já matou uns 3, 4, se sair de lá, vai estrupar uns 4, 5, vai ficar lá preso. E aí o juiz fala, mas aí, e as crianças, o que tem a ver com isso? Aí o governo tem que pagar para aquela mãe e para aquela criança. Então tudo diante de um julgo de alguma coisa, entra o juiz para bater o martelo e dizer, esse aqui está certo, esse aqui está errado. E a palavra de Deus está aqui dizendo a um juiz, e é um só. E esse juiz, diante da autonomia do Pai, ele está dizendo para mim e para você, que vai ter lá no final uma diferença grande, daqueles que já dormem, para aqueles que já dormiram, estão dormindo para nós dias de hoje e para com os dias de amanhã. Será diferente, louvado seja o nome do Senhor, para aquele que conhece e não faz para aquele que deixou de conhecer. Vai ter um jugo diferente, igreja, para mim e para você. Vai ter um jugo diferenciado, a qual o próprio Paulo ele nos desperta para que sejamos inteligentes, para que não entramos em condenação por aquilo que às vezes não queremos fazer, mas quando já vê, já foi feito. É aquele pecado que você comete, que você não quer cometer, mas já foi. E aí? Hoje foi falado a respeito disso. Paulo fala que tudo se pode, mas nem tudo se edifica. Tudo nós podemos praticar e fazer, mas nem tudo, se diante dos olhos de Deus, é edificação, é bênção. Às vezes algo que vamos tentar fazer, imaginando que é bênção, se torna em maldição. E não são poucas coisas que se tornam desta forma. Eu olho Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, trazendo algo muito forte, porque ele relata algo da vida dele. Eu olho e vejo Paulo trazendo em suas cartas aos Timóteo, dizendo, hoje, já chegou e está próximo o meu dia de eu partir, porque ele sabia o dia, a hora, minuto e segundo que ele seria decapitado, que Herodes havia decretado com um juiz, com autoridade de César, escrito para arrancar a cabeça dele do corpo, porque tinham feito uma reunião e dizendo que a seita religiosa a qual Paulo e Pedro pertencia havia tocado fogo em Roma, destruído 1/3 da cidade, onde os pobres moravam, foi tudo queimado, foi tudo destruído.
mas era a artimanha de César para poder destruir com o pobre, eliminar o pobre de Roma, e ele já pegou, juntou tudo. Nós mata o pobre, queima todo mundo e coloca a culpa em quem? Na seita religiosa, que era assim que ele chamava o povo servo de Deus, seita. Taca fogo, queima. E Paulo foi um deles que foi jogado no meio para receber a culpa. E quando a sentença veio, morte. Aí Paulo escreve suas cartas em capítulo 4, e se você olhar, ele diz: prega a palavra de Deus, insista em tempo e fora de tempo, mas pregue. Será que eu teria coragem de escrever alguma palavra de Cristo Jesus numa sentença, preso, sabendo que tal dia ia descer a minha cabeça do corpo na hora e minuto que eles tinham marcado? Mas Paulo, ele escreve as suas cartas a Timóteo e diz: ei, isso para mim é uma oferta de sacrifício ao Senhor, o Cristo Redentor que eu vivo. Como já foi dito aqui, não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Aleluia. Eu estou me entregando como vinho, como libação diante do altar do Senhor. Glória a Deus. Ele estava usando aquele momento terrível que Satanás preparou para ele, transformando em bênção, colocando que ele estava se entregando ao Senhor. Lavassou de canta lavacé. Como Jesus disse: se você perder a sua vida, você está ganhando ela comigo. Por isso ele disse: viver em Cristo eu vivi, se morrer em Cristo, lavassou de canta lavacé, eu ganhei. Está entendendo o mistério, igreja? Daquele que tem a sua fé interligada em Cristo Jesus. Aí ele vem com a palavra abençoada, edificada: combati um bom combate, terminei a carreira, terminei aquilo que foi me competido a fazer, e guardei a fé. Quem tem fé aqui, galera? É a nossa fé em Cristo Jesus, a qual ele escreve. Quem tem o poder de tirar você da presença do Senhor? É o acusador? É a dor? É a nudez? É a fome? É a abstinência? O que tem poder de tirar você diante da fé, diante do Senhor Jesus? Paulo, ele traz essa referência. Quem? O vento contrário, o opositor, o inimigo, a doença, a possessão, o desejo do coração de viver no mundo, na prostituição. Será que é o direito e o viver da carne, de gozar a vida no mundo lá fora? O que dá o direito do homem de olhar para Jesus e dizer não para ele? Por isso ele traz essas duas colocações: a prostituição e o gozo de viver o mundo de Sodoma e Gomorra. Ele traz aqueles que presenciaram o milagre, que viram a Jesus face a face, e ele traz para com os dias de hoje, que vivemos pela fé, esperamos pela fé, cremos na fé, porque ele deixou bem claro, quando ele olha para um homem que não tem fé, a qual ele menos escolheu. Louvado seja Deus, chamado de Dino ou Tomé. Fala para ele: Senhor, ajuda a vencer a minha falta de fé, porque eu só acredito naquilo que esses olhos que um dia a terra vai comer e ver. Jesus olhou para ele e falou: então Tomé, vem aqui, enfia o dedo no buraco, ó. Observa as minhas mãos, os meus pés. Você só acredita naquilo que vê?
Quer olhar, quer observar na minha coxa direita o tamanho do buraco que ficou quando aquela flecha entrou, para que sangrasse todo o meu sangue e ali eu morresse mais rápido? Porque o Senhor, Ele se apresenta, igreja, e muitos olham no Senhor como homem, como uma matéria humana. Ele deixa bem claro, e Ele deixou sempre bem claro: a minha obra não é minha, é do meu Pai. E a obra e a fé daquele que acredita em mim é crer em mim, que eu vim fazer as obras do meu Pai. Isso é crer, isso é fé. É você acreditar que Jesus veio para libertar a mim e a você de todos os pecados. Que o pecado não tem poder na minha vida, não tem poder na tua casa. Que o pecado, as maldições não tem poder de chegar e dominar a tua mente, para você sair pecando, matando, roubando, prostituindo mais. Porque Ele deixa bem claro na sua palavra: vinde a mim. É a Ele, não é ao homem, é diretamente ao Senhor. É algo espiritual. A igreja do Senhor é espiritual, não é carnal. Por isso Ele deixa bem claro que Ele não habita em templo feito por mãos do homem. O templo tem que ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. É pela palavra. É a santidade que vem de Deus, não é a santidade que vem do homem. É a santidade que vem através do sangue do Cordeiro. É o poder e a grandeza que tem na palavra, que é a espada do Espírito Santo de Deus na terra. É o poder, que Ele deixou bem claro para Nicodemos. Nicodemos é nascer de novo, é nascer da água, é nascer do Espírito, Nicodemos. Não é estar dentro da sinagoga e quando dizer é necessário nascer de novo espiritual e você não sabe, me respondeu o que é. Quando alguém fala em batismo, uma pessoa vai nas águas, entra molhado e sai molhado, mas não sai convencido. Sai convencido muitos, mas convertidos são poucos. São poucos, irmãos, que têm o ato de entrar lá na água e sair convertido. São muitos poucos. Só entra, se molha, só um ato. Mas conversão é muito difícil alcançar. Muito difícil. Mas Ele diz: vinde. Vinde a mim todos. Ele usa um vocábulo bonito: vinde a mim todos que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Aqui Ele ensina nós a carregarmos a nossa própria cruz. Nega a si mesmo, pega a sua cruz, e vem. Cada um tem uma cruz para carregar, irmãos. Não adianta você abandonar ela, você tem que levar ela. O carregar essa cruz é carregar a sua fé, é carregar que é Cristo Jesus que vive em você. Mas tem muitos que, se falar em cruz para ele, vai perguntar: mas espera aí, essa cruz está suja de sangue? Será que essa cruz não vai sujar a minha roupa, ou manchar a pintura que eu fiz no meu rosto, ou manchar o brinco de ouro, ou o cabelo pintado, ou a unha pintada, ou a minha bela vestimenta? Será que não vai pensar 1000 vezes quando aquele soldado olhou para um lado, para o outro, procurando alguém para poder ajudar Jesus a carregar a cruz e não achou ninguém? Cadê? Cadê os apóstolos? Cadê Pedro? Cadê Filipe? Cadê Bartolomeu? Cadê Matias? Cadê os discípulos?
Não tinha ninguém. Mas de repente o pai que está em pé do trono, lá de cima, observando o filho dele, a carregar aquela cruz que não pertencia a ele. Porque aquela cruz era sinal de alguém que o juiz tinha dado uma sentença que era visto como um mau desertor, como um marginal, como um assassino, que só era crucificado de cruz quem o juiz batia o martelo e olhava nele e dizia: esse não tem o direito de viver porque traz perigo à humanidade, vai sair por aí matando, estrupando, violentando. Era só eles. Por isso que quando colocaram Jesus no meio de dois marginais, um deles olhou e disse: se tu és o Filho de Deus, salva você e salva a mim também. Olha a arrogância daquele marginal. Mas o que estava do outro lado olhou e interferiu e disse: ei, camarada, você é um podre, um abutre, como eu também sou. Esse aí, nós todos estamos olhando que nenhum pecado tem. Ele não deveria estar aqui. A sentença é minha e tua, sim. O juiz bateu o martelo certinho. Mas esse daí não. Ele estava defendendo a Jesus, e Jesus observando e ouvindo. Porque mal eles sabiam que ali estava aquele que tinha o direito da verdadeira libertação. Aquele que tinha o direito de bater e vai bater o martelo no último dia como juiz. Ele estava defendendo o que vai ser juiz dele lá no último dia. Gostoso, né? Ele estava defendendo aquele que é o Rei dos Reis e que vai ser juiz no dia final. E ele não sabia, mas ele, dividido, edificado na graça, ainda fala: Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia dos meus pecados. Glória a Deus. Eu não sou digno não, mas eu sei que o Senhor tem esse poder. Olha que gostoso. Aí Jesus olha para ele, e eu tinha certeza que Jesus queria falar era para os dois, não era só para um não. Glória a Deus. Hoje mesmo, é hoje, não é amanhã, é hoje mesmo. Decanta Lavacé, você vai estar no paraíso, você vai estar no descanso, não vai estar na perturbação, porque aquele que fez gracinha, com certeza, deve estar até hoje sabendo o que ele fez, até hoje. Por isso, o martelo do juiz, ele diz: ei, apressa tu, que tem que consertar a tua vida com alguém, conserta, faça que nem fez. Alguém que era cobrador de impostos, era chefe deles, num governo corrupto, chamado Zaqueu, porque ele queria ver quem era Jesus. Ele se preocupou: quero conhecer esse cara. E quando ele se desviou da multidão e subiu num pé de árvore, gostoso, maravilhoso, porque foi um pé de árvore que ninguém se aproximava dele, ele olhou e falou: é o único que eu vou poder subir e poder ver Jesus lá de cima. Ele se esforçou. E aquele que busca, encontra. Aquele que tem a vontade de se esforçar, igreja, de chegar a Jesus, não tem barreira, não tem demônio, não tem pedra de impedimento. Não. Aquele que tem o desejo e a vontade no coração faz que nem aquela mulher anêmica. Ela não tinha força nem para falar, mas ela imaginou: eu tão somente tocar nas orlas dele, eu vou ser curado, eu vou ser libertada desse mal. Olha o poder da fé, olha o poder da persistência, porque fé, igreja, ela nos dá
essa edificação de buscar. E aqui a palavra de Deus está dizendo e nos ensinando aquele que vai. Ele diz: vinde a mim, ó, todos que estáis cansados e oprimidos. Não é eu ir a você, né? Porque é gostoso sentar aqui, ó. Traz um cafezinho para mim, traz uma água, traz um pãozinho, traz a comida na mão, né? Gostoso. Oh Jesus, tu não está vendo a minha situação? E chora, e lamenta, e vomita, né? Esperando que alguém vai lá passar. Oh coitadinho, oh coitadinha. Não tem gente assim? Tem. Deixa até chegar a depressão, se fecha dentro de casa e coloca todo mundo do seu lado que ninguém me vê. Oh Deus Todo-Poderoso. Tem, né, irmão? Lembra daquele desenho daquele senhorzinho? Oh vida, oh dia, só levar para butinada, misericórdia. Só apanha, né? E o pica-pau adora bater naquele que lamenta. Mas irmãos, Deus gosta disso não. Está doendo, está difícil, se esforça, se coloca de pé. Busca. E eu tenho certeza que você buscar o Senhor vai te dar. Ele vai te dar, igreja. Está doendo, está ferindo, está machucado. Desce. Só desce, só se humilha ao Senhor Jesus. Porque quanto mais você lamenta, mais o inimigo, Satanás, vai te oprimir para você lamentar mais ainda. Porque a festa no céu, lá no inferno, irmãos. Quando você é um crente ungido de Deus, fica lá se lamentando, reclamando. Deus gosta que quando você desce para chorar, chorar para Ele. Aleluia. Falar no nome dEle, dizer: Senhor, Tu és o Deus a qual eu sirvo, e é em Teu nome, Senhor, que eu estou aqui clamando. Se eu for humilhado, não sou eu que sou humilhado, mas é o Senhor. Fala para Ele assim. Se a minha casa cair, não é a minha, é a tua. Porque é o teu nome que está em jogo. Fala. Se pisaram no meu pé, Senhor, não pisou no meu, pisou primeiro no pé do Senhor. Faz que nem Josafá fez. Senhor, estão vindo aí, ó. Mas não, a afronta não é minha não, a afronta é tua. E ele ainda fala: lembra, ó, é aquele povo lá atrás que fez Moisés andar 30 quilômetros para desviar da terra dele. O Senhor não matou eles aquele dia? Estamos aqui hoje tentando me humilhar de novo. Ele foi lá, ó, Josafá foi lá e jogou querosene e falou: agora eu só vou acender porque o Deus vai tocar fogo. Tem hora que temos que orar, irmãos, a Deus dizendo: ó, eu dei o meu rosto, agora quem bateu vai se ver com o Senhor. Fala com Deus. Mas aquele que bateu, o Senhor vai fulminar ele, irmão? Vai não. Deus só vai trazer na mente dele que ele não bateu no rosto de qualquer um, mas que ele bateu no rosto de um ungido. Ele tocou nos olhos de alguém que é chamado segundo os olhos de Deus. É o bichinho de Jacó do Senhor. Está entendendo? Porque nesta peleja não tereis que pelejar, diz o Senhor. Aleluia. Só tome a causa de joelho e deixa o restante com o Pai, porque a ira não pertence a mim nem a você, mas ao Pai. Deixa que Ele vai saber cuidar. Ele vai saber dar os beliscãozinhos devagarzinho assim, ó, que o camarada vai sentir e falar: rapaz, esse beliscão é diferente. Ou se vai sentir aquele beliscãozinho assim, vai falar: esse beliscão é diferente. Mas por que diferente, pastor? Porque ele vai saber que esse beliscão não é físico, é espiritual. E quando ele é espiritual, a dor é na alma. A dor sente na alma, não é na carne. A dor da carne toma uma vegetacil, no outro 3 dias está curado. Mas quando ele dá aquele beliscão, ele faz que nem fez com Saulo de Tarso. É só um beliscãozinho.
3 dias cego, sem comer e sem beber. Mas 3 dias cego, sem comer e sem beber, é para você saber que você está me perseguindo. E aquele que persegue a Jesus, irmãos, misericórdia. Eu tenho dó. Saulo de Tarso ficou 3 dias cego. E ele sabia porque ele estava cego. Porque Jesus se apresentou a ele e disse: Saulo, Saulo, por que está me perseguindo? Está entendendo? Mas quando ele percebeu que ele estava do lado errado, as escamas caíram dos olhos dele. O que é escama? É a cegueira. A cegueira do mundo que não deixa você enxergar o que é espiritual mais. É só a carne, só o desejo da carne que enxerga. É só aquilo que você quer ver que você enxerga. Isso é difícil, gente. É difícil porque você tem algo diante dos seus olhos que o espiritual é barrado. Você só enxerga aquilo que você põe a mão. Opa, isso eu estou enxergando. Além de ver, ainda tem que tocar. Isso é coisa carnal. Mas a espiritual é você olhar para o céu, fazer como o salmista nos ensina, observar o ponto mais alto e olhar e dizer: é de lá que vem o meu socorro. É de lá, do Senhor que fez o céu e a terra. É dele. Fica de pé em nome de Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, porque sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Deus hoje está dando uma chance para todos nós, irmãos, carregar um fardo que Ele está dando. Catar o fardo do inimigo e jogar fora. Catar a capa que nem o cego Bartimeu fez e jogar fora. Sabe o que Deus está dizendo? Não pega aquilo que é dos outros e carrega. Está entendendo, irmão? Pega a sua cruz, aquela que Deus te deu, e leva ela. Cada um tem que pegar a sua cruz e levar. Porque quando você pega a tua cruz e carrega ela, Jesus vai te edificar lá na frente. Vai te dar sabedoria lá na frente. Porque você chegar lá na presença do juiz, ele vai perguntar: por que você não trouxe a tua cruz? Porque eu estava preocupado com a cruz do meu neto. Estava preocupada com a cruz do meu irmão, da minha irmã. Deus está dizendo aqui hoje, irmãos: carrega a tua cruz. A salvação, ela é individual. Se o teu filho quer carregar a cruz dele, da maneira dele, deixa ele carregar, irmão. Deixa ele ter o seu particular com o mundo e você tem o seu particular com Jesus. Não te preocupa com aquele outro, mas aquele outro está fazendo isso e aquilo. Simplesmente seja um exemplo para ele que você é diferente, que você tem a luz, tem o brilho do Espírito Santo de Deus. Não é por força e nem, mas é pelo agir do Espírito Santo de Deus. Não força ninguém a beber a água que ele não quer beber. Não força. Esse Jesus que Mateus fala: vinde a mim e aprendei-vos de mim. João fala dele. João capítulo 6, você não precisa abrir a Bíblia, mas se quiser ler em casa, ele diz assim, ó, João 6, no verso 35. Então, Jesus lhe declarou a João: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Está entendendo?
Aquele que crê e usa da sua fé em Jesus, ele não tem fome de nada daquilo que não presta. Ele se torna uma pessoa que vai simplesmente buscar as coisas do alto, do céu. E olha o que ele fala no verso 51: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Ele dá para mim e para você. Ele dá para todos nós desse alimento. É muito mais gostoso comer deste pão que vem do céu, comer esse alimento que vem da parte do Senhor, do que comer esse prato que vem do mundo. Esse prato que vem do mundo não pertence para nós, igreja. Esse prato pertence ao mundo. E quando Jesus vier, a dor e o sofrimento vai ser grande. O ranger de dente vai ser grande. Então, essa noite eu digo: arrependei-vos dos vossos erros, dos vossos pecados, para que quando chegarmos no dia de juízo, que vai estar na mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós possamos apresentar na balança essa diferença. Amém? Vamos buscar o arrependimento antes de se apresentar diante do juiz. Vamos olhar para dentro da palavra de Deus. Não olha para o homem, não. Não olha para esse pastor que está aqui, não. Que pode ser que amanhã eu caia e minha auto se destrua. Mas eu quero que vocês olhem para dentro da palavra de Deus. Olha para Jesus. Não olha para o homem. Mas eu quero que todos olhem para Jesus. Amém? Essa revelação que Deus trouxe. Hoje nós temos Jesus para olhar para Ele. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos a garantia do arrependimento, de se arrepender diante dos pés de Jesus e não voltar a cometer o mesmo erro que cometemos. Não cometer mais, igreja. O servo de Deus, ele tem que aprender a não cometer erros. Nós temos que aprender isso. Eu falo para você, tem hora que a gente enjoa de tanto cair que o joelho caleja. Tem hora que a gente enjoa de levar tapa na cara. É tanta bufetada que nem Paulo fala. Satanás envia o seu mensageiro e ele não tem dó, não. Ele bate, pastor. Ele bate, ele chega assim, ó. É prazeroso ele chegar e dar. Já levou o tapa na cara dele? Não, né? Paulo, para você ter noção, Paulo orava e falava: Senhor, aparta esse cão de mim, porque menos que eu espero, ele chega e pá! Ele bate e ele não tem dó de bater, não. Ele chega, ele fura os olhos, ele arranca a garganta, ele cata assim, ó, ele não tem dó, não. E ele é o príncipe desse mundo aí. Então, por isso, nós temos que ter esse juiz, esse advogado, essa excelência que é o Espírito Santo hoje, para nós arrependermos e nos achegarmos a Cristo Jesus, o Rei da Glória. Eu falo para você, eu vivi muito lá fora. Hoje, se você disser: mas hoje você não sofre, hoje eu posso até sofrer mais do que antes, porque os perseguidores aumentam. E como aumenta? E não tem jeito de pegar um pedaço de pau e dar na cabeça, não, irmãos. Tem que resistir, tem que aguentar com os joelhos no chão, porque a vontade é de pegar um tronco de madeira e falar: vou me defender deste cão, né? Vamos ver se consigo. Mas não é, não. Jesus fala de joelho. É a vista pela fé, né? É vivermos pela fé. Por isso Paulo orou ao Senhor e o Senhor deu uma resposta para Paulo. Qual que foi a resposta? A minha graça te basta. O que ele estava falando? Filho, eu já te dei algo. Fala de algo que eu te dei. Quem está debaixo da graça de Deus? Glória a Deus, aleluia. Vamos levantar as duas mãos ao Senhor.
Altíssimo Deus, eterno Pai, soberano Deus de Israel, em nome de Jesus, a tua palavra veio aos nossos corações. A tua aliança, soberano Deus, edificou a cada um de nós, e eu creio, Pai, em nome de Jesus, pela excelência do poder do Espírito Santo de Deus, que habita, Senhor, que se transforma, que traz à existência o que não existe, Pai. Lavassou de canta lavassem. Pelo poder da excelência do poder da sua palavra, que tu é o pão vivo, Senhor, e que tu és a grandeza e excelência da água, para que não voltamos mais a ter fome e não a ter sede. Soberano Deus, edifica desta água, nos transforma, Senhor, em fonte de água viva, cada vez mais que possamos, ó Pai, ser testemunha viva da tua grandeza e da tua luz. Poderoso Deus de poder e glória, que a excelência e a plenitude do seu poder se derrame diante do fraco e do forte, que se edifica, soberano Deus de poder e glória, diante das tuas ovelhas, da tua igreja, diante daqueles que te pertencem, ó Pai, poderoso eterno Deus de Israel, e que possamos olhar para dentro do poder da sua palavra, Pai Santo e Altíssimo Deus de poder e glória, em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu creio, Pai, que a minha casa está sendo, soberano Deus, trabalhada, edificada, santificada, poderoso Deus, diante dos teus olhos. Eu não posso, soberano Deus, olhar e dizer como Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Poderoso eterno Deus, porque eu só respondo por mim, Pai. Não tem como responder a segunda, a terceira, a quarta e a quinta e a sexta, mas eu posso dizer, Pai, que eu desço diante da olaria, que eu me coloco como vaso de barro diante das tuas mãos, poderoso eterno Deus, para que tu possa trabalhar diante deste vaso, Pai Altíssimo Deus de Israel, e que possa trabalhar diante da minha família, diante da minha casa, e que um dia, Senhor, eu possa proclamar, escrever e anotar em todas as partes, poderoso eterno Deus de Israel, naquele muro edificado de ouro, Pai, edificado diante da tua grandeza, porque ali tu selou e deu nome, chamou cada um diante do livro da vida. Aí eu poderei clamar e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque estaremos juntos, Pai, louvando e engrandecendo o grande Rei, o grande Osana de Cantaravassurianda, e clamando o Rei dos Reis. Poderoso eterno Deus, e ter a certeza, Pai, de todos estarem com o nome escrito no livro da vida. Mas precisamos vencer, precisamos ser mais do que vencedores, assim Paulo nos ensina, mediante o poder e a sabedoria e excelência da tua graça. E eu creio no Senhor, creio na grandeza e no poder do Espírito Santo de Deus, que pode, soberano Deus, nos lavar e nos purificar e nos conduzir como ovelha diante do poder da graça das tuas mãos, um rebanho que a ti pertence, Pai, passando pela porta e sendo chamado pelo nome, edificado e selado na tua aliança, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor e a grandeza e a riqueza do poder do Espírito Santo esteja sobre todos nós, e que todos digam amém, em nome de Jesus. Aplauda Ele, que é digno de toda honra e de toda glória.